www.simpelotas.com.br. Quem quiser enviar um e-mail para o SIMP, envie por simp@simpelotas.com.br. E também estamos iniciando aqui com uns problemas técnicos aqui que às vezes acontecem aqui na TVC. Também quem quiser procurar o SIMP pelo Twitter, né, ser seguidor do SIMP no Twitter, twitter.com/simpelotas. E este programa que está sendo ao vivo, como todo mundo já percebeu, né, este programa pode ser encontrado a partir de segunda-feira no canal de vídeos do YouTube do SIMP, youtube.com/simpelotas. Também pode ser encontrado também pelo link do site do SIMP. Boa noite, Thiago. Boa noite, Douglas. Boa noite, comunidade. Apelo hoje, né? Isso aqui, ó. Tá funcionando, hein? Tava ligado já antes, mas tudo bem. Boa noite, comunidade pelotense, em especial aos colegas servidores públicos municipais. Nós aqui fazendo o programa do SIMP hoje, ao vivo, dia 22 de novembro de 2013. Né? Lembrando que o programa passado, que antecedeu ao feriado, nós fizemos uma gravação do programa de TV, ou seja, um dia antes do feriado de sexta-feira, ou seja, foi ao ar aqui na própria sexta, mas foi um programa gravado na quinta. A gente preferiu gravar na quinta-feira, porque tinham várias demandas, vários itens de pauta, então sempre quando não há disponibilidade de realizarmos aqui o programa de forma ao vivo, a gente, ao gravá-lo, faz da maneira mais próxima da data possível de ir ao ar para vocês, para que fiquem aí... Sempre tem uma novidade, né? Sempre tem uma novidade, né? Pena que as novidades não são boas, né, Douglas? Na grande maioria das vezes, né? Durante aí as últimas semanas, podemos dizer assim, o SIMP tem recebido diversas ligações, visitas, reuniões, enfim, né, com os mais diversos problemas aí de âmbito municipal, das mais diversas secretarias e de toda a ordem, na verdade, né? Parece que até às vezes são elencados os mesmos tipos de problemas ao mesmo tempo nas mais diversas secretarias. Então a gente estende o convite para que você fique conosco aqui até às 20 horas, porque estaremos traduzindo isso que a gente está dizendo agora nesse começo de programa, né? Com algumas imagens, vídeos, e vamos estar tratando como pautas e os informando a respeito das demandas, pelo menos todas que ocorreram ao longo dessa semana. Muito bem, como o Thiago ressaltou, fazendo um histórico dessa semana aí, o SIMP recebeu diversos e-mails essa semana também, né, aproveitando para propagandear este canal de comunicação, que é o e-mail do SIMP. Então, quem quiser receber os e-mails do SIMP, que ainda porventura não recebe, né, envie um e-mail para o simp@simpelotas.com.br, peça para ser cadastrado na nossa gama de e-mails aí. Todos os dias a gente, sempre que faz uma matéria, a gente distribui para nossas redes sociais. O e-mail é um dos primeiros, né, primeira rede que ela é enviada, né, praticamente em tempo real, antes de chegar na imprensa. Os e-mails cadastrados já receberam, o nosso site, o nosso Facebook, até nem falei no Facebook no começo, mas procure por SIMP Pelotas também, né, esteja em contato pelo Facebook, né, um canal aí que as pessoas, quem sabe usar o Facebook, né, acaba se aproveitando bastante as informações e a agilidade que ele pode proporcionar de informações para os servidores, né? Então, e-mail simp@simpelotas.com.br. O programa do SIMP, que vai ao ar todas as sextas-feiras aqui ao vivo, como o Douglas falou, você pode depois revê-lo e também ver todos os programas passados e outras gravações produzidas, no caso por nós, por SIMP, lá no nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas. Você consegue assistir todos os programas, e aquelas pessoas que não têm, porventura, TV a cabo em casa, mas que têm acesso à internet, podem visualizar os programas, pois após aqui ao vivo nós disponibilizamos na íntegra, a partir de segunda-feira, terça no máximo, já está disponível lá no site do SIMP, inclusive. E por fim o Twitter, né? Quem segue os passos da entidade, como o Douglas falou, todas as matérias que produzimos, nós automaticamente também disponibilizamos via Twitter o link da matéria, que remete diretamente ao nosso site. Então aproveite essas ferramentas, porque são canais ágeis, rápido, e que você consegue ficar atualizado, porque o SIMP quase que diariamente produz matérias, e são as mesmas que são enviadas para a grande imprensa, né, e que na grande maioria das vezes, principalmente o Jornal Diário da Manhã, né, reprisa, coloca nossas matérias aí na íntegra, e às vezes o Diário Popular, mas isso prova a credibilidade que as nossas matérias têm, porque toda semana o SIMP está sempre em evidência, né, não o Instituto, a instituição SIMP, claro que estão em evidência os assuntos que permeiam os servidores através do sindicato que os representa, né, e que faz questão de externar isso aí para que a toda a comunidade também saiba, até porque ela é que recebe os serviços públicos, né? Verdade. Mas, Douglas, lembrando primeiramente aí o pessoal, amanhã
vai ocorrer finalmente, né, a festa do Dia das Crianças, né, em comemoração ao Dia das Crianças. A gente fala finalmente porque essa festa do SIMP, né, promovida por seus sócios e respectivamente seus dependentes, deveria ter sido realizada no dia 26 de outubro. E assim ela estava agendada, né? Só que, infelizmente, no próprio dia 26, foi uma semana aí que do meio da semana próxima aí, antecedendo ao dia 26, choveu muito em Pelotas, inclusive na região sul, na verdade, mais de 50 milímetros, né, na região sul, causou vários alagamentos, inclusive na própria cidade aqui. Como sempre, né? E aí tivemos que adiar a festa. Então, por um lado, foi bom que conseguimos mais tempo ainda para propagandear, mais sócios que não tinham tido a oportunidade anterior de retirar os seus cupons para acessarem a festa, tiveram essa oportunidade. Então, essa festa, em comemoração ao Dia da Criança, ela ocorrerá amanhã, às 14h30, lá no Parque Recreativo e Esportivo Lobão, na Avenida Delfonso Simões Lopes, quem dirige-se ao bairro Sangafunda. Né? Essa festa começa às 14h30, lembramos que terá transporte gratuito, sairão 2 ônibus em frente ao Colégio Municipal Pelotense pela Avenida Bento Gonçalves. Esses ônibus estarão ali a partir das 14 horas, um sairá às 14 e o outro provavelmente 14h15, né? Porque como, na verdade, nós tivemos mais de 120 pessoas, né, que retiraram o seu vale transporte, digamos assim, né? O SIMP oportunizou o transporte gratuito, lembrando, é somente para sócio dependente. Esses colegas foram lá no SIMP, previamente, retiraram esse vale transporte. Isso que dará acesso a você poder pegar o seu transporte gratuitamente, ida e volta. Levará você para a festa e após o término da festa, em torno de 17, 17h30, os ônibus trarão, né, esses colegas até a região central da cidade. E essa festa, né, terá distribuição gratuita de brindes, pipoca, cachorro-quente, algodão doce e refrigerante. Terá animação aí de palhaço e também terá brinquedos para a criançada, como piscina de bolinhas, cama elástica, futebol, vôlei, enfim. Para quem conhece, é uma linda área de lazer, tem vários quiosques, muitos campos de futebol, e a previsão do tempo amanhã está marcando um belo dia. Então, você que é sócio do SIMP, que retirou os seus ingressos lá, estamos aguardando todos lá a partir das 14h30. Com certeza será uma belíssima festa, né? A exemplo da festa que a gente fez do Dia do Trabalhador, em comemoração ao Dia do Trabalhador, que o pessoal também curtiu bastante e a criançada também, né, curtiu naquele dia. Então a gente só lembra que aqueles que já tinham retirado os seus cupons lá na fase inicial, antes do dia 26, bastou somente mantê-los. O cupom que dá acesso à festa e aquele que dá acesso ao transporte. E aqueles novos que após o adiamento da festa lá retiraram, tranquilamente basta levar, né, esses cupons que dão acesso à festa. Também na linha aí de festas do SIMP, lembrando que após essa festa de amanhã, em comemoração ao Dia da Criança, nós temos um outro final de semana, que será o dia 30, sábado, e aí sim, no outro sábado, no dia 6 de dezembro, ocorrerá a grande festa do SIMP, né, em comemoração aos seus 25 anos. O SIMP esse ano completará 25 anos de existência. Então a festa será dia 6 de dezembro, será realizada no local CTG Coronel Tomás Luiz Osório, lá no fim da Avenida Duque de Caxias. Será um jantar, onde terá como cardápio galeto com saladas, com animação de música ao vivo. Teremos uma apresentação especial da bateria show da Escola de Samba General Teles e a animação durante a noite para o pessoal dançar com a banda Só Pra Variar. Haverá sorteios de brindes para sócios e dependentes, e lembrando que essa festa é aberta tanto a sócios quanto não sócios. Os sócios pagarão R$15 por pessoa, o adulto. A metade deste valor, R$ 7,50, de crianças de 7 a 10 anos e totalmente gratuito de crianças de 0 a 6 anos. No caso, o não sócio paga o dobro do valor, ou seja, não sócio, R$ 30 por pessoa, a metade para criança de 7 a 10 anos, ou seja, R$ 15, e também é gratuito crianças de 0 a 6 anos. Lembrando para o sócio que quiser adquirir os seus ingressos com desconto em folha, para não precisar pagar à vista, não há problema, desde que você dirija-se ao SIMP até o dia 3 de dezembro, 3 dias antes da realização da festa. Então, compareça no SIMP até o dia 3 de dezembro, que você terá o desconto em folha só lá no final do mês, quando da data do pagamento. Então,
aproveite a oportunidade, ainda temos mais 2 semanas pela frente, né? E você será nosso grande convidado aí dessa festa. Por fim, aqui, para a gente encaminhar aqui essa parte inicial do programa de informes, nós estamos sempre lembrando, desde o início da campanha, uma campanha promovida anualmente pelo Previpel, através do FAM, do Fundo de Assistência Médica, e que já foi constatado nos últimos anos que o grande crescimento do número de pessoas que aderiram às campanhas se deu pelo programa de TV do SIMP, que desde que inicia a campanha, o SIMP é parceiro, a gente divulga essa campanha aqui todas as sextas-feiras, uma campanha que perdura por 2 meses, né? Então essa campanha do FAM, Fundo de Assistência Médica do Previpel, iniciou-se em 14 de outubro e se estenderá até 13 de dezembro, são 2 meses. Então nós temos uma campanha aí com 2 público-alvos, homens e mulheres. Homens servidores estatutários ou que sejam dependentes de estatutárias e o processo inverso, mulheres que sejam estatutárias ou dependentes de estatutários. Como que se enquadra nesses perfis? Bom, a primeira é a campanha de prevenção ao câncer de mama. Ela está sendo direcionada para mulheres acima de 45 anos de idade. E o que é oferecido gratuitamente? O exame de mamografia. Em caso de ser detectado alguma alteração no exame, os demais exames complementares, o encaminhamento para o especialista também não utiliza-se da requisição, ou seja, é totalmente gratuito, não é descontado das requisições que você tem direito, e inclusive exames posteriores também não são computados. Há 3 locais indicados para as mulheres escolherem. Existem os locais como a Clínica CT Sul, a Clinimagem e a Radiopel. É de livre escolha. Basta você dirigir-se ao Previpel no seu horário de atendimento, das 13 às 18, e aí você escolhe uma dessas clínicas para realizar a sua mamografia. No caso dos homens, o público-alvo, né, cuja idade é a partir de 40 anos, e é o exame preventivo ao câncer de próstata. O exame é o PSA, e são 2 laboratórios que os homens podem escolher, o laboratório Antonello e o laboratório Sancti. O mesmo procedimento não será deduzido das suas requisições que você tem direito mensalmente, totalmente gratuito esse exame, e também, se for constatada alguma alteração nesse exame, você será encaminhado ao especialista e essa consulta com o especialista é gratuita também, não é retirada das suas requisições. E demais outras etapas complementares, se necessitar mais exames complementares, todos esses poderão ser integralmente financiados pelo FAM. Nós lembramos que, além desses 2 exames preventivos, tanto o câncer de mama como o de próstata, também é oferecido gratuitamente para que você verifique a dosagem de glicose e colesterol, dos níveis de glicose e colesterol. Então não perca a oportunidade, você servidor estatutário ou dependente de estatutário, porque é de forma totalmente gratuita, né, é preventivo para o trabalhador, isso que está sendo oferecido, e ocorre anualmente. Né, tradicionalmente sempre iniciou-se com o famoso Outubro Rosa, né, que é o mês dedicado aí aos exames preventivos do câncer de mama para chamar a atenção das mulheres, mas na verdade aí o Previpel oferece também para os homens, e por 2 meses na verdade. Então é importante que você não perca essa oportunidade. Por fim, uma coisa que as pessoas estavam nos cobrando muito aqui no programa de TV, e a gente só tinha feito, Douglas, a orientação técnica do que se tratava, né, dos trabalhadores seletistas, o que era o que estava permeando aí nas mídias, que era a possibilidade de ajuizar ações, né, para corrigir o valor do saldo do FGTS. Então a gente já via em outros programas explicado tecnicamente, né, que desde aí da década de 90, mais precisamente do ano de 99 para cá, né, a taxa o índice que corrigia, né, os valores dos depósitos do FGTS, do saldo do FGTS, era a TR. E a TR, em alguns meses, em alguns anos, ela acabou, às vezes, até nem corrigindo, porque muitas vezes ela dava valor 0, ou -2, ou -3. Né? E há um entendimento, né, que o saldo do FGTS deveria também ser corrigido pelos índices econômicos existentes, como o IGPM, o INPC ou o IPCA. Inclusive, ações judiciais
quando tratam de correções de valores, geralmente o judiciário acaba utilizando até o IGPM, né? Então, é um índice aí que, com certeza, se aplicado ao longo desses mais de 10, 12 anos, isso representaria possivelmente 90% a mais no valor do saldo do que é hoje corrigido pela TR. Imagina. Mas deixamos claro, né, Douglas? Não há nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal apontando que isso é uma jurisprudência, ou seja, apontando para os juízes que se depararem com essas causas como uma sentença favorável, né, como uma súmula vinculante. Deixamos claro, não há nenhuma decisão no Brasil, não existe nenhuma decisão no Brasil no sentido ainda desse tipo de ação. Mas como o nosso papel, um dos papéis do sindicato é poder possibilitar, né, esse tipo, através da nossa assessoria jurídica, esse tipo de ação, nós fizemos aqui elementos bem básicos. Quem é que pode ingressar com a ação do FGTS? Os sócios do SIMP que tenham tido carteira de trabalho assinada com o município de Pelotas, como eu falei, do ano de 99 para cá, ou seja, ou aqueles que tenham já sacado o seu fundo após essa data. Então, aqueles que têm a carteira de trabalho, ou seja, os seletistas, com a prefeitura de 99 para cá, ou que tenham sacado o seu saldo, mas de 99 para cá, sócios do SIMP ou que venham a se associar ao SIMP podem utilizar a nossa assessoria jurídica gratuitamente. Qual é o objeto da ação? É recuperar a diferença da TR em relação ao índice da inflação apontado pelo INPC, que é o mesmo que é utilizado para corrigir os nossos salários, que a prefeitura utiliza anualmente. É uma ação ganha? Na verdade, ninguém pode afirmar o resultado de nenhuma ação judicial antecipadamente. Porém, cabe informar que ainda, como nós explicamos aqui, não há decisões favoráveis nesse sentido. Outra pergunta, é uma ação rápida? A matéria necessariamente deverá ser examinada onde? Lá no Supremo Tribunal Federal, o que implicará com certeza um tempo maior de duração no processo. Haja vista que isso aí vai repercutir no Brasil inteiro. Né? Exemplo que nem a ação do piso e outras ações que levaram aí, desde a sua sanção, enfim, 5, 6 anos, né, para julgar o mérito final da questão. Qual é a documentação necessária que o sócio do SIMP deve levar lá para ajuizar essa ação? Cópia do CPF, cópia da carteira de identidade, cópia de comprovante de endereço, cópia do PIS ou PASEP, ou seja, pode ser a cópia lá da página da carteira profissional, onde aparece o número do PIS, onde está anotado o número do PIS, e, por fim, cópia do extrato e informações de contas vinculadas do FGTS. Isso tem que ser solicitado na Caixa Econômica Federal, que alguns chamam de extrato analítico, que é o nome mais popular, mas é uma cópia do extrato de informações de contas que você tenha vinculado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, pessoal, está aí dado o recado, né? Aproveite a oportunidade de você que é sócio, nos visite lá no SIMP, converse com a direção, converse conosco, né? Lembrando que para você levar essa documentação e deseja tirar maiores dúvidas com a nossa assessoria jurídica, o atendimento é de segunda a quinta, das 10h30 às 11h30, ali na sede do SIMP. E em qualquer outro horário, desde que você ligue para o escritório do Chaper Cavada, que com certeza ali será oportunizado um outro horário, um outro dia de sua preferência. Mas acho que é uma iniciativa importante que a gente dá, Douglas, porque isso aqui realmente, de fato, né, mesmo não sabendo uma ação ganha, se será ganho ou não, mas ela atinge hoje, pelo menos no nosso quadro municipal aqui, um grande número de trabalhadores, pelo menos os ativos, porque abrange o pessoal desde a antiga cidadania, que é a Justiça Social, pessoal abrange das obras, o pessoal das obras, do Demer, né, o pessoal também, alguns professores, também seletistas no quadro, e alguns que até já se aposentaram e que se enquadram nessa situação, que sacaram o seu fundo de 99 para cá, pode ingressar com esse tipo de ação. Então, acho que é um passo importante o SIMP, como um sindicato representativo, também ter uma assessoria jurídica que possa também, né, oportunizar esses mecanismos. O que provavelmente, se fosse ser feito num advogado particular, o valor seria bem alto, né, muito diferente de uma contribuição que o sócio faz, que é 1% do seu salário ao mês, para ter
uma série de gamas de serviço, dentre eles o da assessoria jurídica. Né? É verdade. Quem não for sócio do Simp, né, que desejar entrar com essa ação pelo Simp, como o Thiago ressaltou, é totalmente gratuita, são ações individuais que o Simp fará. Foi uma decisão da direção fazer uma ação individual, não uma ação coletiva, né, como em outros momentos históricos já se fez ações coletivas, né, nesse momento a gente decidiu fazer por ações individuais, né, priorizando naturalmente os sócios, aqueles que venham se associar, contribuir, né, com toda a estrutura do Simp, inclusive, né, com financiamento aí do nosso próprio corpo jurídico ali do Simp, que fará esse trabalho aí, né, totalmente gratuito para o sócio do Simp. Né. Como o Thiago ressaltou, as ações individuais, particulares, bom, aí fica a critério do seu advogado, né, se é 10%, se é 15%, se é 20%, 25%, cada um tem uma fórmula aí particularizada de fazer a sua cobrança, né, o que está completamente certo, né, uma relação individual, particular. Pelo Simp é uma ação gratuita, né, como se faz sempre priorizando os sócios, né, que contribuem mensalmente ali, inclusive os aposentados contribuem mensalmente ali com toda a estrutura do Simp. Contribuíram muito, né, que chegou ao ponto aí da gente, em breve, como a gente já vem anunciando há um tempo e está em construção, a nossa sede do Simp, né, Thiago? Exatamente. Graças ao sócio do Simp. A obra lá é para concluir em seguida. Hein? É verdade. Não foi um trabalho simples, desde a questão financeira, a própria questão de estrutura mesmo, né? Não era algo que era adequado a ser uma sede, pelo seu formato, né, de uma casa comum, convencional, e a gente teve toda essa, após comprar ela à vista, como a gente já ressaltou aqui diversas vezes, passou por um processo de adequação de salas específicas, né, para atender melhor os servidores, que hoje a nossa sede não permite, embora a gente diariamente atende as pessoas, não deixa de atender, se adapta ali, dá licença aqui, porque eu preciso atender, porque alguém quer fazer uma consulta mais individualizada, né, ou grupos mesmo, né. Agora essa semana a gente teve acho que 3, 4 reuniões de grandes grupos, né, e tudo dentro das possibilidades ali que a nossa sede hoje, né, nos possibilita, mas certamente na nossa nova sede teremos um espaço muito mais adequado aí para as necessidades que a gente precisa aí. Inclusive um ambiente específico para reuniões. Claro, ambientes para reuniões, uma sala específica do advogado, que hoje ela é do advogado, da médica e às vezes de um atendimento ou outro, né, a própria tesouraria ali, que é assim, um espaço que não é adequado ali para as meninas que trabalham na tesouraria. Então teremos uma grande sede, dentro das nossas possibilidades de arrecadação e tudo mais, mas será uma grande sede, né, que nós vamos apresentar aí, esperamos que ainda esse ano aí, para os nossos sócios do Simp. Os sócios que financiaram, contribuíram aí para financiar esta sede. Então, quem quiser ser sócio do Simp, né, procure o Simp. No site também ali tem as informações do que precisa para ser sócio do Simp. Vá até o Simp, pergunte quais são os serviços oferecidos, os convênios, as ações individuais, as ações específicas, gratuitas que o Simp faz, né, para os seus sócios. Então, fique à vontade para nos visitar de segunda a sexta-feira. Perfeito. E nós aqui, enquanto a nossa explanação, mas já acabamos até respondendo, Douglas, nós recebemos uma mensagem do final 5804. Como se faz para ingressar com as ações do FGTS? Então, a gente já acabou respondendo, né, antes de ler a mensagem. E a partir de segunda-feira, como já ressaltamos no começo do programa, esse programa vai estar disponível, né, no site do Simp, no canal de vídeos do YouTube, e certamente vamos disseminar ele, até propagandeando as próprias documentações, informações sobre documentações que a gente explanou aqui, né, Thiago? Perfeito. E até se tiver alguma dúvida, a pessoa pode assistir o programa novamente, na verdade, verá quais são os itens, mas lembrando, como o Douglas falou, qualquer dúvida você nos ligue lá para a sede do Simp, nos mande um e-mail que com certeza a gente manda essa relação de documentos com o maior prazer. Bom, tem aqui não é uma pauta, mas é um assunto importante, Douglas, e tem sido bastante atuante o papel, inclusive, do Conselho Deliberativo do Previpel, né, que há pouco tempo atrás teve a sua eleição aí para os 4 titulares eleitos pela categoria, um indicado pelo Simp e mais 4 indicados pelo governo. E uma das demandas antigas dos aposentados, dos servidores estatutários aposentados, era a seguinte, Douglas. Quando o falecido ex-vereador, ex-secretário e ex-presidente do Previpel, Zé Arthur, na época que o Zé Arthur ainda estava lá à frente do Previpel, sempre foi oportunizado, Douglas, e se mantém essa oportunidade até hoje, mas isso lá naquela gestão dele até hoje, o desconto em folha
para aposentados do Previpel. O que seria esse desconto em folha? Se ele deseja contrair um empréstimo consignado via uma agência bancária, era oportunizado o desconto em folha para esse aposentado. Se esse aposentado é sócio do Simp, ele poderia ter o desconto da mensalidade, poderia ter acesso aos convênios do Simp. O que ocorre? De muitos anos para cá, isso não é oportunizado aos aposentados de hoje. Hoje, o aposentado que quiser fazer um empréstimo consignado, não é possível ali via contra-cheque ali do Previpel. Se esse aposentado é sócio do Simp e ele quer utilizar dos convênios que nós oferecemos, se esse aposentado, ele sendo estatutário, não podemos fazer isso. Mas por que não podemos? Nós vamos deixar bem claro. Não é por problemas administrativos nossos, não é por logística nem nada. É porque o Previpel, até hoje, não tomou a iniciativa de estender para todos os demais, dar continuidade ao serviço que era feito. Então, tendo esse entendimento, né, a Suzeli, que deve estar nos assistindo, já tinha passado isso para mim, já tinha passado isso para o Arthur, né, e nós levamos isso aí para a reunião, o Arthur e eu, e todos os demais conselheiros entenderam, embora aprovado por unanimidade, que o sindicato que representa a categoria poderia formalizar, digamos assim, esse pedido, já que trata dos convênios do Simp, não do Conselho. Do Conselho seria a parte de empréstimo consignado, que aí é via agência bancária. Então, nós enviamos essa semana um ofício, dirigido ao professor Roberto Pinto, presidente do Instituto, onde nós informamos o seguinte: que nós estamos solicitando que seja estendido, oportunizado aos aposentados e pensionistas estatutários o desconto em folha, tanto para empréstimo consignado, bem como para convênios e mensalidades do Simp. A gente ressalta no ofício que isso já é disponibilizado há anos para uma parcela significativa já de aposentados e pensionistas, mas que de outra forma adversa, né, outra grande parcela não é contemplada. Então, atualmente, para aqueles que são sócios da entidade, o Simp, o que o Simp faz? O Simp, para efeitos de desconto de mensalidade ou convênio desse sócio aposentado, esses que já são contemplados com isso, é simples. O aposentado, a gente tem acesso ao contra-cheque dele, a gente verifica a sua margem consignável, dentro do comprometimento, do que pode ser comprometido da sua margem consignável, a gente manda essas informações primeiro para a Coimpel, a companhia de informática, a Coimpel envia essas informações recebidas por ela para a Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, e essa, por fim, repassa a informação ao Previpel. Então, Douglas, o Previpel não tem trabalho nenhum, porque o Previpel não vai precisar fazer cálculo. Sim, o Previpel só vai simplesmente receber a informação toda já calculada e permiti-la a inserção no contra-cheque desse aposentado, desse pensionista. Então, portanto, não há transtornos ou dificuldades para a entidade. Então, a gente espera aí que a direção do Instituto com certeza vai fazer isso, no sentido de analisar o nosso pedido, né? E esperamos aí que na semana que vem a gente já tenha uma resposta positiva para que a gente possa estender isso para todos os demais aposentados e pensionistas do Previpel. Até porque, Douglas, com os baixos salários que nós ganhamos, e a gente tem esse reflexo que muitas pessoas aposentam-se com apenas um salário mínimo, mesmo tendo contribuído 25 anos, 30 anos da sua carreira, é inadmissível que tu não possibilite, digamos assim, né, um empréstimo consignado caso necessite, ainda mais convênios, né, que nós hoje temos convênios, seja de supermercado, seja de farmácia, seja de gás de cozinha, água, lojas, ou seja, são itens de primeira necessidade que o aposentado também precisa, tanto quanto até às vezes uma pessoa que está no quadro ativo, né? É verdade. Eu acho que o senhor Roberto, né, certamente vai analisar como se diz, com carinho essa proposta. Já foi algo que era oferecido, foi oferecido em pelo Previpel, né? Claro, esperamos que não exista muita burocracia. De passar entre o Coimpel, a gestão administrativa, a gestão financeira e o Previpel para ser encaminhado, né? Então, às vezes a gente tem algumas reclamações de algumas pessoas, especificamente de servidores, onde tentam tirar o empréstimo do banco, existe um processo meio burocrático, às vezes eles não sabem se o problema está na administração ou é o banco, e às vezes é no banco, e às vezes é na administração, que leva muito tempo para analisar. Então é uma questão burocrática, né? Então não dá para centralizar, às vezes, as questões, né, numa pessoa só, porque a gente vê que atrasa o processo, né? As pessoas estão precisando urgente, né? Que nem o Thiago ressaltou, as questões das necessidades específicas,
específicas, diárias das pessoas, não pode esperar. Então, se tem um prazo específico, como a gente tem ali, né, de liberar os convênios, é aquela data prevista. Não sei que teve um momento que atrasou um salário, que talvez tenha dado algum problema em relação a não ser o dia específico, mas se não 30 a 6, como era, agora com antecipação passa para outros dias, mas de 30 a 6 sempre as pessoas iam ali e conseguiam retirar a partir da saída do contra-cheque, né, no contra-cheque da administração. Então, que não seja burocrático esse processo, né, para que as pessoas possam agilizar, né, todas essas questões de necessidades mesmo, né. Lembrando que aposentado ou pensionista pode ter acesso ao contra-cheque via internet. Para isso você tem que procurar o Previpel para que eles criem, né, esse cadastro, essa senha, para você ter acesso à internet. Ela não se dá de forma automática, não. A Suzeli já tem. A Suzeli tem. Foi uma briga bastante grande. A Suzeli se lembra, eu levei diversas vezes esse pedido, dava problemas técnicos lá, mas enfim, foi resolvido isso. Então é importante. E outra vez importante, Douglas, nem estava aqui no informe, mas me lembrei agora da data. O Previpel está solicitando para que todos os aposentados e pensionistas façam o seu recadastramento, que é até agora o dia 30, até a semana que vem, até a próxima sexta-feira. Suzeli. Então, assim, é importante você, aposentado pensionista, fazer o recadastramento, porque se não fizer o recadastramento, corre o risco de não receber os seus salários ali para frente. É importante o recadastramento anual para mostrar que a pessoa ou de fato existe, ou ainda é viva, ou alguém recebe, né, legalmente por ela. Então você, aposentado ou pensionista, tem que se dirigir até a sede do Previpel e fazer o recadastramento. Se é alguma pessoa que tem problema de necessidades especiais, não tem como locomover-se, liga para o Previpel, que eles sempre dão um jeitinho nesse sentido. Mas tem que ligar para o Previpel ou procurar o Instituto para que faça esse recadastramento. É importante, senão pode, a partir da data do recadastramento, que já vem em seguida pagamento de 13º, e lá no final do mês de dezembro já o salário, e muitas pessoas aí contam já com esses valores, né, para suas compras, é importante que o aposentado não perca essa data. Então, até o final da semana que vem é o prazo máximo para recadastramento. Eu até vou de novo aproveitar e falar de novo na Suzeli, né, que a Suzeli foi uma das aposentadas que ficou sem salário há pouco tempo atrás, e me ligou dizendo o que aconteceu, que o meu salário não estava no banco, né, e de novo aproveitar para mandar um abraço para o seu Roberto Pinto. Era 9h30 da noite, eu liguei para o seu Roberto Pinto, de uma sexta-feira ou um sábado, não recordo bem, e o seu Roberto prontamente disse assim, provavelmente tenha sido por falta de recadastramento, né, então já ocorreu isso, né, então evite que aconteça de novo, né. A própria Suzeli naturalmente não vai ocorrer, porque já ficou bem avisado e já sofreu literalmente na pele, né, mas os demais aposentados aí que não deixem, né, porque um dia sem salário, as pessoas se programam, como a gente estava ressaltando agora com os convênios, as pessoas se programam por um salário curto que se tem, né, para cada dia, inclusive muitos comemoraram com essa antecipação do salário, né? Não houve nenhum reajuste, não houve nada diferente. As pessoas vão receber a mesma coisa, só vai pagar no mesmo mês. E depois de 30 dias trabalhado. 30 dias. E antes a gente recebia de 30 em 30 dias, porque era o 5º dia útil de cada mês, né? Claro. Então aproveite aí, não deixe de se recadastrar, senão acaba ficando aí um transtorno aí, às vezes acaba dando uma sexta-feira, vai receber só segunda ou terça-feira. Quer solucionar o problema? Fica o final de semana aí capenga, como se diz, né? É verdade. Aí nesse meio de comentários, Douglas, recebemos uma mensagem aqui do final 2698. Excelente o trabalho prestado pelo jurídico. Tá aqui, muito obrigado pelo envio da mensagem. Bom, Douglas, temos aqui para o final, ainda na linha de informes, mais uma vez, até foi objeto de uma matéria que a gente fez essa semana e saiu aí nos jornais, na imprensa, em geral escrita no caso. Continua, ou seja, permanecem os problemas do Horto Municipal. Douglas e eu, por diversas vezes, colocamos aqui nesse programa de TV, né, as imagens que a gente fez lá dos colegas que trabalham no Horto Municipal da Barragem Santa Bárbara. Não existe mais aquele local específico ali da Bento Gonçalves. Então, todos os colegas estão lotados lá na próxima barragem Santa Bárbara, e a gente já tinha denunciado aqui via imagens, já havíamos também denunciado ao Ministério Público do Trabalho. Nós entregamos em mãos, por escrito, Douglas, acompanhado do assessor jurídico Eisler, entregaram ao procurador que estava lá, substituindo a procuradora do Trabalho, a doutora Rúbia, e na oportunidade a gente explanou aqui para vocês que os colegas lá não... Primeiro, da linha de ônibus existente que tem, eles caminham
quase 2 quilômetros para ir, mais 2 para voltar, em estrada de chão. Então, os colegas caminham 4 quilômetros por dia. Primeiro, por não ter linha de ônibus. Segundo, por um local ser de estrada de chão. O acesso é difícil. Depois, os colegas lá não têm não tem energia elétrica, não tem telefone, não tem sanitários, não tem banheiro. Os colegas literalmente fazem as suas necessidades fisiológicas no mato. Já é uma região de mato onde eles trabalham, porque lá onde são feitas plantios de mudas, né, os galhos juntados da cidade vão para lá, né, outros serviços também nessa área aí. Então os colegas ainda também não dispõem de equipamento de segurança, muitos gastam do seu bolso para comprar botas, coturno, que é um local que tem animais peçonhentos, cobras, escorpiões. Inclusive, 2 colegas já foram nos visitar no Simp e foram picados por escorpião, inclusive, né, na sua lida lá do dia a dia. Então, por que a gente fez isso aí? Porque os problemas prosseguem. E o que a gente colocou como observação essa redundância, né? Porque recentemente teve fortes chuvas, o caminho ficou totalmente intransitável, os colegas tinham que andar com todo aquele temporal no meio do barro. E conforme eles, a única mudança, Douglas e telespectadores, que houve, né, pelo menos por parte da prefeitura, pelo menos, é que lá no local de trabalho, a única alteração feita foi a colocação de postes de luz, mas ainda não tem rede elétrica e luminárias. Foram colocados postos de luz, uma sinalização que vai chegar a energia elétrica ali, né? É a única sinalização na prática feita. Então permanece essa situação aviltante aí dos colegas, né, trabalhando sem nenhuma condição de trabalho, né? E agora com mais pessoas, né? Quando a gente fez a denúncia lá do Ministério Público, o Thiago lá, o Jorge, também o nosso funcionário humano, foram captar as imagens lá, né? E fazer uma fiscalização mais profunda assim, do local. Desde aquele momento, né, que era não recordo quantos servidores, né, trabalhavam lá. Naquele dia que a gente visitou, era cerca de 10. 10 foram agora mais, parece que 3, 4 ou 5 servidores mais para lá, né, então, ou seja, aumentando o efetivo, né, nas mesmas condições precárias, né, anteriores já apresentadas. Né, a única questão só os postes de luz. Né, me parece que isso é que nem a pensão assistida, que a gente já também denunciou aqui, né, troca de local, porque o local é péssimo, só que assim, a casa é grande, só que a estrutura é ruim, é ruim, tem que melhorar. Então, fazem esse remanejo de servidores, né, como no caso do Horto aqui da Bento Gonçalves, sem organizar, né, as condições precárias que já são apresentadas àqueles. E não é uma questão, vamos dar um crédito ao Eduardo Leite, não é um problema do Eduardo Leite, né, que surgiu agora. O que tem lá é uma questão histórica já, né, como se teve aí, a gente ressaltando de novo em relação ao ambiente de trabalho, que a gente ganhou uma ação de 99 em relação à serraria, onde os problemas da serraria municipal apresentavam condições precárias, em 99, quando se fez a denúncia, e em 2011, quando se foi fazer a fiscalização, né, quando o Simp ganhou a ação, né, e foi se fazer a fiscalização e as condições não haviam melhorado. Então, tem vários setores aí da prefeitura, né, que continuam precários, né, já historicamente de governo anterior, regoverno anterior, né, e governos de outras tendências, outras linhas aí, né, mantendo uma situação precária. Claro que agora a gente está, as pessoas se aproximaram mais do Simp, se aproximaram mais do formato que a gente está dando de denúncia, as redes sociais, a publicidade que a gente tem dado agora nos últimos anos por todas as questões tecnológicas e melhorias que se teve aí, né, de câmeras, de máquina fotográfica, de efetivo pessoal, né, no Simp a gente conseguiu dar uma publicidade muito maior, então as pessoas têm se aproximado mais, né, porque chega lá, conforme veio o nosso colega lá do Horto ali, o mesmo dia se fez uma matéria, se publicizou, né, e já se disseminou essa discussão aí, né, dizendo que as condições continuam as mesmas, né, porém agora com mais servidores ainda naquele local. Então, é um absurdo a forma como a prefeitura trata os seus servidores, os trabalhadores que prestam aí um serviço público para a comunidade pelotense. Né, perfeito. Mas, Douglas, vamos ao tema aí que já foi destaque, embora negativo, né, semana passada e perdurou durante toda essa semana, inclusive com destaque estadual.
foi para as mídias de todo o estado do Rio Grande do Sul, publicizado por diversos meios de imprensa, principalmente televisivo, o problema aí com a agressão sofrida, né, pela diretora da Escola de Educação Infantil Vinícius de Moraes. A agressão ocorreu na quarta-feira da semana passada, certo? E não foi um caso pontual. O SIMP lembra aqui e relembra que a escola já tinha nos relatado as diversas ameaças sofridas pelo quadro geral dos servidores, por alguns integrantes da comunidade local ali do bairro Bom Jesus, que é Jardim Europa, aquela região ali, e ameaças verbais, ameaças aí que atingiriam eles fisicamente, né, pedras que já tinham sido arremessadas a alguns veículos de alguns funcionários, enfim, nós no intuito de evitar, e como é um governo que diz que se respalda pelo diálogo, e o SIMP também se respalda pelo diálogo, propositivamente, nós, há 2 meses atrás, já havíamos enviado um ofício para o secretário Gilberto Garcias, protocolado no dia 6 de setembro, e um outro ofício protocolado ao Ministério Público, aos cuidados do promotor José Olavo Passos, no dia 11 de setembro. Então, 6 de setembro e 11 de setembro, nós já havíamos comunicado disso que estava para ocorrer e pedíamos já soluções e intervenções imediatas nesse sentido. Não foi feito. Deu no que deu. E, com base nisso, os professores, funcionários da escola, mais precisamente agora essa semana, né, procuraram nós lá no SIMP, ou seja, para termos uma reunião em conjunto, e tivemos uma reunião lá na sede do SIMP pela manhã. Dessa reunião que tivemos com esses colegas, nesta semana, mais precisamente terça-feira mesmo, às 10 horas da manhã, ali foi a oportunidade de quê? Que os colegas justamente, né, entenderam, e estava claro isso, estavam traumatizados, não tinha como continuar simplesmente pela secretaria, abria-se a escola normalmente, pela secretaria, pela prefeitura, abre-se a escola normalmente e trabalha normalmente como se nada tivesse ocorrido. Então eu vou pedir para o Renato, para o Douglas e eu poder comentar. Renato, coloca para nós o vídeo aí, é o primeiro vídeo dessa reunião, cujo nome dele é reunião no SIMP aí com os professores e servidores da Escola Vinícius de Moraes. É o primeiro vídeo aí, o vídeo A. Tanto pode soltar para nós aí, Renato, para a gente poder comentar aí sobre esse vídeo. Então essa reunião aí foi pela manhã, lá no SIMP, e como vocês estão vendo, né, Douglas, os colegas realmente estavam corretos, procurando o nosso apoio para que a gente garantisse pelo menos, enquanto não for definido claramente, garantida a segurança total na escola, nós não vamos trabalhar. E aí dessa reunião é que saiu aí a decisão de todo mundo em conjunto ir para a Câmara, que nós veremos na sequência nas imagens, né, Douglas? É verdade. Então, isso já é extensão de mais de uma semana após a agressão, né, e toda a repercussão que se deu, onde os trabalhadores definiram nas suas... a partir da... Mantém, Renato, é o mesmo filme, A partir de uma reunião interna, naturalmente, né, deliberaram de que entenderam, né, de que segurança dentro da Vinícius de Moraes necessitava de um guarda municipal de forma permanente na escola, né, como já há em outros locais, né, em outros setores, outras escolas e outros setores também da prefeitura. Então, quem trabalha diariamente lá, conhece a comunidade escolar, são naturalmente os trabalhadores, a direção da escola, os funcionários da escola, os professores. Então, eles é que sabem o que tem que ser feito para que a escola esteja segura, né, que a comunidade escolar esteja segura. A segurança que se pede aí, se pediu nesse cartaz aí, que nesse momento escola parada, né, em busca de segurança para a comunidade escolar, né, não eram somente os trabalhadores que estavam parados, a escola estava parada, a comunidade escolar estava parada, né, exigindo segurança, né, para os seus filhos que são deixados na escola, para os pais, para os professores, para os funcionários, para toda a comunidade em geral, né, em função do que vinha ocorrendo, né, o que poderia continuar ocorrendo na escola. Então, essa deliberação deles era que precisava-se diariamente de um guarda municipal naquele momento. E a decisão era de que a escola deveria ficar, né, completamente parada
até que se resolvesse essa questão da Guarda Municipal. A promotoria entrou também nessa questão, nessa discussão, né? Ontem, né, o Thiago naturalmente vai falar dessa reunião que se teve ontem, que se debateu bastante a questão da segurança nas escolas. Acho que foi em geral, né, Thiago? Geral, já. Um debate aí que muito aguçado, naturalmente, porque ocorreu na Vinícius de Moraes, né, mas não são casos isolados, são casos que ocorrem em outras escolas, em outros setores também do serviço público municipal e, naturalmente, em outros setores da comunidade pelotense. Então, não são casos isolados que não podem ser tratados como uma questão isolada ou que já ocorreu, não vai ocorrer mais. Voltem a trabalhar normalmente, né, que isso já passou. Não é verdade. Né? Esse formato aí, que me pareceu que foi meio que deliberado pela Secretaria de Educação, não é um formato que as pessoas entendiam, né, de que estava tudo normal para que se voltasse a trabalhar de forma regular na escola, né, sem a participação de um guarda efetivamente de todo dia na escola. Então, a partir daí, né, a promotoria entrou na questão, né, entrou nessa discussão, né, em relação à agressão, em relação à família que agrediu aí, e também a diretora, e o prefeito municipal, a partir da reunião que se teve ontem, né, Thiago? Qual foi a discussão mais ampla que se teve e no âmbito geral, né? Porque não foi somente, claro que a Vinícius de Moraes ela deve ter sido permeada também em várias questões, mas é uma discussão de maior profundidade em relação à segurança nos locais de trabalho. Né? Cabe salientar, né, Douglas, que antes da reunião que nós tivemos com o prefeito ontem à noite, com a Câmara de Vereadores para chegar num denominador comum, a prefeitura, antes de solucionar o problema, e isso tem que ser registrado, ela já tinha enviado ofício para o SIMP, dizendo que descontaria os salários dos servidores que não fossem trabalhar. E isso, com todo respeito, é de uma tamanha insensibilidade. Se pede tanto sensibilidade para o servidor, para a comunidade, para que a gente atenda a comunidade, parceria, mas com todo respeito ao prefeito Eduardo Leite, a vice-prefeita Paula Mascarenhas, é de tamanha insensibilidade ter mandado um ofício para o SIMP. A gente tem tanto ofício parado na SMED, tanto ofício parado na prefeitura, pendentes de resposta de vários assuntos, há 2, 3, 4 meses. Mas esse a gente não solicitou o questionamento, ele veio sozinho, de forma rápida. Por quê? Porque ele é ameaçador? É porque era a postura da prefeitura naquele momento, simplesmente vai ser descontado o salário daqueles que não forem trabalhar, independentemente do motivo. E não era esse o objeto da ação. Os colegas queriam e querem trabalhar desde que se assegure as condições permanentes. E aí, como o Douglas falou, nós fomos chamados às pressas aí ontem à noite, nem estava agendada previamente essa reunião, e essa reunião se deu no Paço Municipal ontem, às 19 horas da noite. Então estiveram presentes lá o SIMP, prefeito, a vice-prefeita e os vereadores Ademar Ornel, Marcos Ferreira, o Marcola, o Vitor Palladini, o Viana, o Anderson Garcia, Ricardo Santos e o Marcos Cunha. Esses eram os vereadores presentes e nos ajudaram e muito, como sempre esse legislativo tem acompanhado isso junto com o SIMP e com os municipários. Então o prefeito inicialmente abordou que no seu entendimento o problema de segurança pública é de única e exclusiva responsabilidade da brigada, e ele tem razão, é uma competência do Estado, da porta das casas, da porta dos estabelecimentos públicos municipais para fora, não para dentro. De um prédio público municipal para dentro, a obrigação da segurança, não interessa se ela é exercida pela guarda ou não, mas a segurança dos usuários e dos servidores, a responsabilidade é sim do ente público municipal, de garanti-la, de prover os meios necessários para isso. Não é só o guarda municipal, que nem o prefeito falou ontem, só serve para assegurar o patrimônio público. Nenhum guarda municipal fica num prédio só para garantir o aspecto físico do prédio, para não depredar. Não. A gente sabe que na prática, se dentro daquele prédio ocorreu uma situação de ameaça física, de agressão ou qualquer outra coisa, o guarda municipal automaticamente irá intervir. Ele é treinado para isso. Ele é treinado. Ele tem um treinamento para isso aí. Ou é por acaso que ele tem uma arma letal e uma arma não letal para aqueles que têm. Então, as pessoas também são patrimônio, né? E as pessoas são o maior patrimônio. Isso o professor Marcos Cunha falou ontem, vereador. A vida, né? A vida das pessoas é o maior patrimônio ali em jogo, em primeiro lugar. Então, dentro desse relato, nós falamos para o prefeito por que não era um caso pontual. Porque essa escola
já tinha vários relatos, vários boletins de ocorrência, nós avisamos a secretaria, avisamos o Ministério Público e o prefeito disse que não sabia de nada. Se o prefeito não sabe de nada, então não há comunicação da Secretaria de Educação com o prefeito, porque o prefeito foi enfático. Eu não sabia dessa situação, eu vim saber agora. Foi muito enfático. Então isso mostra que há um problema de comunicação. Que engraçado, né? Porque a própria vice chegou a ser secretária de Educação. Pois é, há uma proximidade, tendo uma proximidade, com a pasta, né? E esperaram um secretário, porque já estava deliberado que seria, né, o secretário Cachoeira, esperaram tanto tempo, né, com uma extrema confiança nele, né, para que ele pudesse assumir a secretaria, e enquanto isso a própria vice-prefeita assumiu a secretaria. Então imaginava-se que a proximidade entre o núcleo mais duro, digamos assim, do governo municipal, prefeito e vice-prefeito, tivesse uma gigantesca proximidade com a própria Secretaria de Educação, e que a gente sabe, né, ou é uma estratégia dizer que não sabia, né, como a gente já ouviu em outros momentos e outros locais, dizer, eu não sabia, né, ou é uma estratégia para tentar fugir do problema que já vinha permeando, né. Um dos problemas, que certamente o prefeito deve estar cheio de problemas, né, pela forma como algumas questões, como vem administrando algumas questões da prefeitura. Exatamente. E aí, Douglas, nesse sentido, o prefeito fez uma defesa que hoje nós temos mais de 90 escolas, seria humanamente possível colocar um guarda municipal permanente em cada escola. A gente sabe disso. Ninguém estava lá pedindo um guarda municipal por escola. Hoje, atualmente, segundo dados do próprio secretário Gilberto Garcias, existem 4 escolas municipais com a presença da guarda municipal permanente. Por quê? Porque foi mapeado, porque são zonas de conflito, bairros conflituosos, que possuem pessoas conflituosas. Nem todo mundo que mora naquele bairro é conflituoso. Então, foi mapeado isso aí. E eu dei esse exemplo ontem lá. Eu digo, bom, esse é um local mapeado. O SIMP avisou com 2 meses de antecedência, com base nos relatos, com base nos casos já ocorridos, né? É um local mapeado. E aí, por isso que nós pedimos, é necessário, pelo trauma, é necessário até para que se restabeleça ao longo do tempo a tranquilidade para as crianças, para os pais e para os servidores, a presença sim de um guarda municipal permanente, não só na entrada e na saída. E aí o prefeito nos revelou que o promotor José Olavo Passos recomendou que a prefeitura mantivesse um guarda municipal permanente, no mínimo durante 30 dias. E a prefeitura acatou. Então que fique claro, não era uma iniciativa da prefeitura, não. A prefeitura lá acatou uma recomendação do Ministério Público. E nós ali conversando junto com os vereadores conseguimos chegar num consenso que será mantido guarda municipal permanente na EMEI Vinícius de Moraes até o fim do ano letivo, pois serão reavaliadas essas condições de segurança até o início do ano letivo que vem. Por que serão reavaliadas? Porque até lá já contará com a Ronda da Cidadania, né, que terá aí também com patrulhamento aí do policiamento comunitário, né, a cultura da paz e a justiça restaurativa, que é o recente convênio que a prefeitura assinou aí com o Tribunal de Justiça do Estado para trabalhar nessas escolas como formas de mediação entre comunidade e servidores, para evitar justamente esses conflitos. Então, o que a gente tira disso na verdade, como lição? Que, na verdade, tantos outros locais também sofrem, né, problemas aí de agressões físicas. E até lendo a mensagem aqui, contrapondo um pouco ela, Douglas, a mensagem diz o seguinte, final 9631. Houve muita mídia porque era uma diretora que foi agredida. Mas quando uma das funcionárias quase apanha das diretoras, quando quase apanham das diretoras, elas vão na SMED, acho que as funcionárias, né? E nada acontece com as diretoras. Por que a diferença? Na verdade é o seguinte, se com certeza tivesse ocorrido um caso de agressão física a uma servidora, eu tenho certeza que também seria noticiado se uma servidora tivesse sido agredida fisicamente. E se for o SIMP, né? Porque exatamente. Deixa eu só dar um exemplo. Essa semana recebemos 3, 4 grupos gigantescos de escolas diferentes, regiões, bairros diferentes, escolas infantis, escolas fundamentais, onde ressaltava a questão do assédio moral extremamente violento, né? Com agressões verbais, a maioria delas agressões verbais, mas perseguições, agressões psicológicas, assédio moral, né? Extremamente claro em todos os relatos aí dos diversos grupos, como já ressaltei, em locais diferentes. Então,
vocês precisam se aproximar do SIMP, né? Não dá para confiar na SME, se não dá para confiar na SME, como essas pessoas que já haviam sido... Hoje a gente recebeu o relato de algumas pessoas, olha, pede para a SMED as atas, né? Porque já tem atas lá de reclamações de vários outros momentos, de pessoas diferentes da escola que foram lá reclamar da diretora ou de alguém que estava ali, no momento, assediando, ou continua assediando, né, os professores e também os funcionários de escola. Então, for até o SIMP, a gente vai dar um outro caráter, né? Então, se aproxime do SIMP. Se não resolve na SMED, que a SMED ela tem que resolver, ela é a mantenedora da escola. Claro. Né? E no caso das escolas infantis, ela indica a diretora. Pode, naturalmente, desindicar a diretora no momento que quiser e se entender que aquela diretora é assediadora ou que não serve pedagogicamente para aquele local. Então, vão até o SIMP, né? Faça as pessoas, se não resolver pela SMED, vai o SIMP, que a gente entra nessa questão com a mídia e também na questão da própria discussão. E garantindo o sigilo dessas pessoas que nos procurarem. E garantindo o sigilo. Né, nós acompanhamos diversos casos de assédio moral nas diversas secretarias que compõem aí a secretaria há muitos meses, onde está coletando dados junto com o advogado, né, com a direção do SIMP, fazendo uma estratégia para captar, para que as pessoas possam comprovar que estão realmente assediando, porque uma das questões é a comprovação do assédio moral. Então, concordo com ela, né, porque a SMED, ela não dá, conforme relatos dessa semana, não está dando o devido, a devida compreensão aí de que as pessoas estão realmente sendo assediadas. Né? Sim. E aí, por fim, aqui eu recebi uma mensagem, pelo que eu interpretei, Douglas, tu podes me ajudar, parece um pouco assim contraditória pelo questionamento. O final é 9492. Pode me dar o endereço da mãe que bateu na diretora para mim mandar um buquê de flores? Eu entendi, é uma mensagem irônica. Porque ela é uma péssima diretora para pais e funcionários, segundo essa pessoa aqui que está relatando. Mas é o que a gente fala, embora uma pessoa seja péssima no serviço público, quem agrediu fisicamente também agiu de forma péssima. Claro. Não é esse o exemplo. E também não deve ser o exemplo elogiar o feito dessa mãe que agrediu. Porque essa mesma mãe que agrediu a diretora podia ter agredido o teu filho, lá dentro da escola onde você tem o seu filho. Sim, e o relato que se tem é que várias pessoas correram risco naquele momento. Exatamente. Lá na escola, quando no momento da agressão. Então não é que seja o melhor exemplo. A gente respeita a opinião, que pode ser uma péssima diretora, a avaliação quem faz é quem tem contato, né, os funcionários, seja os servidores, enfim. Mas não podemos elencar como correto, como elogio ou como parabenizar o ato de alguém que agrediu alguém. Porque se fosse assim, o SIMP ia dizer, batam no prefeito para a gente solucionar. E nunca vão ouvir isso do SIMP, porque a gente tem postura, educação e elementos para contrapor. O que nós podemos dizer, e que essa pessoa pode dizer, é troca o prefeito, troca a diretora. Porque isso a SMED pode fazer, principalmente em escolas infantis. É a indicação da SMED, e a gente defende que seja eleição direta dentro das escolas infantis. Como não é a indicação da SMED, então a SMED tem um poder muito maior, né, em relação a esse diretor. Então, assim, o problema da diretora, um problema pedagógico, né, um problema administrativo que seja, é um problema imposto pela SMED, imposto pela Secretaria de Educação, pelo secretário de Educação, pelo governo que está estabelecido, porque as pessoas acabam prestando um serviço, né, que é de indicação da própria SMED, né, conforme indicação deste posto aí, praticamente um CC, né, claro que são servidores públicos, né, todos, e ninguém está questionando essa questão, né. Agora, o problema da direção é um problema pedagógico, então nós precisamos ir na mantenedora, tentar resolver. Como não está resolvendo, como já ressaltei em vários casos, as pessoas estão indo no SIMP, e o SIMP está intermediando essa discussão de forma pedagógica, de forma jurídica e de forma política também. Sim. Bom, Douglas, vou deixar aqui o chamamento, né, esse informe é importante. Nós, terça-feira, às 14 horas, lá na UFPEL, estamos convocando todos os servidores da Antiga Cidadania, Secretaria de Justiça Social, para uma assembleia da categoria. A pauta é assuntos gerais da categoria. A gente vai estar informando para o pessoal a resposta que a secretária Clésis deu de todos os pontos da última assembleia, os questionamentos feitos pelos servidores. Então, você que é servidor da Antiga Cidadania, Secretaria de Justiça Social, a assembleia terça-feira agora, às 14 horas, na ASUFPEL, Associação dos Servidores da Universidade Federal. É lá na rua 15 de novembro, bem próximo à Câmara de Vereadores. Uma quadra dessa Câmara de Vereadores. Tens uma mensagem aí para a gente Tem uma mensagem encerrar? Da pessoa que nós mais falamos o nome aqui, que é a Suzeli. Né? Mandamos uma mensagem dizendo que hoje estou assistindo o programa. Beijos, Suzeli. Grande beijo aqui. Beijão aí, Suzeli. Para Suzeli. Também uma mensagem do meu sobrinho,
Não pode ler de família aqui também, não? Oi, tio, tô aqui na avó, um abraço. Domingo vou trazer o Gustavo. Aparece aqui, o Gustavo é meu afilhado. Né? Olha a relação tio, vó, filho afilhado. do meu sobrinho. Né? Então leva aí que domingo eu vou aparecer aí. Grande abraço. É isso aí? É isso? Faltou tempo hoje, né, Thiago? Faltou tempo, mas a gente promete... Mais uma hora a gente conseguiria bater tudo. Ah, tranquilo. Pessoal, semana que vem a gente vai estar aqui com vocês novamente, aqui ao vivo, debatendo outros temas. Essa semana a gente teve a reunião com o prefeito, até trouxemos o vídeo, mas não vai dar tempo, da entrega do da proposta do plano de carreira e regime jurídico. Pô, brigadão, Renato. Renato, para encerrar o programa, tá botando. É um vídeo aí de 50 segundos, é bem curtinho, pessoal. Então, nessa oportunidade aí, que foi na quarta-feira à tarde, né, a direção do SIMP entregou a proposta, né, de plano de carreira e regime jurídico para todos os servidores para o prefeito Eduardo Leite. Foi só uma apresentação básica, né, da forma estrutural que os trabalhadores construíram ao longo dos anos, e num outro momento oportuno que nós agendaremos com o prefeito, aí sim nós vamos fazer uma apresentação mais formal, com slides, com data show, explicando os pontos importantes dessa construção. Mas é um passo inicial que se dá aí essa nova entrega, né, Douglas? É verdade. A educação está fora, conforme já a deliberação em assembleia em outro momento, os artigos estão fora deste plano porque entenderam, naquele momento da assembleia, que enquanto o prefeito municipal Eduardo Leite não pagar o piso salarial nacional, assim como o governo do estado, Tarso Genro, também não paga, não se discute alterações. Não se discute alteração. Até porque o plano de carreira já existe da educação. 3.198 e leis afins, leis paralelas, são o que rege hoje a educação, e está muito bom, né, até o momento que paga o piso nacional. Depois a gente discute diferenciação de pós-graduação, dedicação exclusiva, outras questões que necessariamente precisam também ser atualizadas. Afinal, o plano é essa lei de 89, né? Naturalmente, muitas coisas ocorreram posterior a isso. Tanto que o regime jurídico também, que é para todos os estatutários, é lá de 88. Né? 88. Exatamente. 86, perdão, é a lei 3.008. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência de todos. Desejamos um ótimo final de semana. Você que é sócio do SIMP, retirou o seu ingresso. Aguardamos você na festa amanhã à tarde. Um grande abraço a todos e até lá. Até mais.